Eu não vou ousar te dizer que a pandemia de Covid-19 está chegando ao fim. Mas eu vou te dizer que toda pandemia chega ao fim, sim, e que nós estamos caminhando para que a pandemia de Covid-19 se transforme numa endemia. Eu vou te explicar isso em uma linguagem muito simples, de uma maneira muito objetiva. Peço só que você fique comigo até o final desse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal Conversa do PH, nos ajudando a compartilhar conhecimento de base científica. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor dos cursos de medicina e enfermagem aqui na Universidade Estadual do Piauí. Pois é, gente, eu não ousaria dizer para vocês que nós estamos chegando ao fim da pandemia. É claro que ainda tem algumas variantes, literalmente variantes do coronavírus, que nos preocupam, como a variante Delta. Mas nós podemos já começar a perceber que o avançar da imunização, o avançar da vacinação nas pessoas está criando uma barreira que dificulta a circulação do coronavírus. Não é mais como era há um ano atrás, onde as pessoas não estavam imunizadas e o coronavírus encontrava um terreno fértil a proliferar e a infectar as pessoas. Bom, eu queria lembrar a vocês alguns conceitos que são muito importantes para a gente compreender o que está acontecendo no momento atual. Epidemia é um conceito que se refere a uma doença que se descontrola, que a transmissão fica descontrolada e muito acima do normal. É o que aconteceu inicialmente com a Covid-19, quando ela surgiu lá em Wuhan, ainda no final de 2019. Não havia praticamente nenhum caso registrado da Covid-19, que era uma doença causada por um coronavírus e que transitava basicamente entre animais silvestres. Isso atingiu a população de Wuhan e a doença rapidamente começou a proliferar em relação às populações da China e da Ásia no entorno da China. Aparecia ali uma epidemia. Quando a epidemia começa a assumir características de se espalhar por outros países e por outros continentes, isso muito em função das pessoas transitarem muito facilmente pelos meios de transporte, notadamente avião, ela passa então a assumir características de pandemia. A pandemia nada mais é, portanto, que uma epidemia que se espalha por diversos países, por diversos continentes. Nós aqui no canal, em janeiro de 2020, começávamos a alertar que a epidemia de coronavírus lá de Wuhan, a pandemia, ou melhor, a epidemia de Covid-19 lá de Wuhan, começava a ganhar características de pandemia porque já tinha chegado na Europa, tinha chegado nos Estados Unidos e seria uma questão de tempo chegar inclusive aqui no Brasil. Bom, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde resolve decretar pandemia de Covid-19. Bom, e quando é que uma pandemia vira uma endemia? É quando o número de casos esperados dessa doença começa a se estabilizar. Ou seja, mês a mês, ano a ano, o número de casos da doença vai se mantendo relativamente estável. Nesse sentido, eu digo a vocês que a pandemia de Covid-19 vai evoluir ou já está evoluindo para se tornar uma endemia. Ou seja, o número de casos de Covid-19 vai se manter relativamente constante ao longo dos anos. Bom, isso se deve basicamente a dois fatores. Um fator de ordem natural e um fator de ordem artificial. O fator de ordem natural é o fato de que as pessoas, ao contrair o coronavírus, ao contrair a Covid-19, vão curando a doença, a maior parte das pessoas cura a doença, e vão naturalmente desenvolvendo resposta imune à doença. Podem até contrair uma segunda vez, mas não tão grave quanto a primeira. E boa parte das pessoas que se infecta com o coronavírus e se cura da Covid-19 não vão contrair mais uma segunda vez essa doença. O segundo fator de ordem artificial diz respeito à vacinação, à imunização. A ciência, a medicina desenvolvem tecnologia de produção de vacinas que induzem uma resposta imune protetora nas pessoas de forma preventiva. Ao se vacinar, e olha, ontem eu tomei a segunda dose da vacina, a gente confere proteção ao nosso corpo.
A vacina induz o meu sistema imunológico a produzir defesas para que em contato com o coronavírus, para que em contato com o agente infeccioso da Covid-19, já tendo respostas, eu não desenvolva a doença. Bom, isso faz com que uma pandemia comece a perder força. Isso faz com que uma epidemia comece a perder força. Nessa perspectiva, há uma tendência natural de, com o avançar da imunização, quer seja pela doença curada, quer seja pela vacinação, vá fazendo com que a população, de uma maneira geral, vá tendo uma certa resistência à doença. E aí, como nós somos seres únicos, com genética única, com uma resposta imunológica única, embora muito similar, a gente possa ter na população pessoas que estejam protegidas da doença e algumas pessoas, poucas, que estejam ainda vulneráveis à doença. Nesse sentido, a Covid-19 vai tender a se estabilizar e vai tender a se transformar numa endemia. Nós iremos conviver ainda muitos anos com a Covid-19. Nós iremos conviver talvez décadas com a Covid-19, quem sabe até a vida inteira com a Covid-19, como a gente convive com H1N1, a gripe sazonal. Só que nós iremos ter casos constantes ano após ano. É possível sim que a gente tenha uma terceira dose, é possível sim que a gente tenha necessidade de uma vacinação periódica de reforço na população, a exemplo do H1N1. O próprio Butantan aqui no Brasil está desenvolvendo uma vacina que ao mesmo tempo imuniza contra o H1N1 e contra o coronavírus. Então, nós iremos conviver com isso, mas de forma endêmica. Portanto, gente, a gente está avançando para que a pandemia de Covid-19, quem sabe até em 2022, passe a ser uma endemia. E é possível que nos próximos meses, ou quem sabe no próximo ano, a Organização Mundial da Saúde decrete o fim da pandemia e a instauração na população mundial de uma nova endemia. Foi assim com a gripe espanhola, que deixou de ser pandemia e passou a ser uma endemia. Foi assim com a peste negra ou peste bubônica, que deixou de ser pandemia e passou a ser uma endemia. Infelizmente, nós talvez com o coronavírus não consigamos atingir o status da varíola, que foi uma das únicas doenças erradicadas do planeta, e hoje nós não temos mais nenhum caso de varíola no mundo em função da eficácia da vacinação. Mas um ponto é importantíssimo que a gente possa compreender, é que a partir da vacinação que nós iremos vencer a pandemia de Covid-19 e iremos transformá-la numa endemia. É a partir da nossa responsabilidade de tomar a primeira dose, voltar para tomar a segunda dose e completar o esquema vacinal, que nós iremos nos proteger e proteger as pessoas que estão ao nosso lado. Porque sim, é possível que uma pessoa vacinada contra a Covid-19 ainda contraia o coronavírus e passe a outras pessoas o coronavírus. Então eu peço a você encarecidamente duas coisas. Primeiro, tome a vacina no prazo recomendado, na dose recomendada, para que você complete o esquema vacinal. Se é Janssen, basta uma dose, tranquilo. Se é Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, são necessárias 2 doses, volte para tomar a segunda dose. Eu lembro a vocês que só aqui no estado do Piauí, 6.000 pessoas estão faltando tomar a segunda dose porque não compareceram para tomar a segunda dose. Não façam isso. Se está marcada a segunda dose, volte para tomar a segunda dose, complete o esquema vacinal, isso é muito importante. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é, após tomar a segunda dose, após completar o seu esquema vacinal, continue utilizando máscara, continue evitando aglomeração, porque você imunizado pode contrair o coronavírus e pode transmitir a outras pessoas que ainda não estão completamente imunizadas. Somente com essa empatia, com essa preocupação com o próximo, com esse sentimento de solidariedade, é que nós iremos vencer a pandemia. E observe que no Brasil, o número de novos casos e o número de óbitos por Covid-19 está numa decrescente já há várias semanas. Isso é o reflexo da vacinação da população. Acredite na ciência, tenha consciência que juntos nós iremos vencer a pandemia de Covid-19.
Forte abraço e até a próxima.